Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Estou passando aqui rapidinho nesse pequeno vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre a natureza do conhecimento científico. Então, de início, eu tenho uma questão motivadora, para a gente pensar sobre o que é ciência, e o que é conhecimento. Então são questões importantes para a gente pensar a natureza desse saber construído pelo homem e que é inerente, digamos assim, à sua condição. Nesse pequeno vídeo eu vou fazer algumas observações, pensando principalmente a contribuição do filósofo alemão, o Cassirer, o Ernst Cassirer, e da filosofia das formas simbólicas, que é uma obra que discute a condição humana a partir desses diversos saberes produzidos pelo homem. Mais adiante eu vou discutir um pouquinho o que isso significa. Além disso, eu quero pontuar algumas questões também sobre uma obra intitulada Um Discurso sobre as Ciências, do sociólogo português Boaventura de Souza Santos, e evidentemente trazer algumas reflexões sobre a obra Metodologia do Trabalho Científico de Marcon Lacatus, que são referências nessa discussão sobre o que é ciência, quais são os tipos de conhecimento e as características do conhecimento científico. De modo geral, eu gosto de pensar o que é conhecimento, o que é a ciência, partindo de uma concepção clássica que advém ainda de Sócrates, que advém de Platão, inclusive, que trata o conhecimento como uma crença verdadeira. Mas ela é uma crença verdadeira segundo essa concepção clássica porque ela é justificada. Então a gente tem o conhecimento como uma crença verdadeira justificada. E como que nós justificamos o conhecimento? Como que nós o justificamos como uma crença verdadeira? E aí o conhecimento científico ele vai se diferenciar de outros saberes, porque ele não advém de uma experiência subjetiva, individual, metafísica, transcendental, espiritual. Ele não advém das experiências do cotidiano, da experiência sensível, das emoções, diferentemente do conhecimento religioso ou do conhecimento popular. O conhecimento científico ele se justifica metodologicamente. O que significa? Isso significa dizer que o conhecimento científico é justificado porque ele se dá através da observação, através da verificação, através da comprovação ou não, evidentemente, de determinadas hipóteses, fatos e fenômenos, sejam sociais, naturais, biológicos, etc. Então, pensar o conhecimento científico é pensar uma crença verdadeira justificada, mas pensar que esse conhecimento não é justificado pela fé, não é justificado pela experiência subjetiva, pela sensibilidade, pela emoção. Ele não é justificado apenas por uma lógica, digamos, reflexiva, E eu acho que nisso a ciência ela se difere da filosofia, embora a gente diga que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências, porque todo o conhecimento científico parte de uma reflexão filosófica. E como que a filosofia se diferencia da ciência? Porque a filosofia não trata as questões, sejam existenciais, sejam as questões da história, ou seja, as questões da condição humana, ou seja, a própria questão da ciência que é tratada pela filosofia, como algo que não é preocupação da filosofia experimentar, comprovar, Então, a partir do momento em que esse problema, em que o problema filosófico ele assume um caráter experimental, onde se desenvolvem hipóteses, onde se desenvolvem experimentos, onde se passa a realizar a observação em prol de uma verificação
dos fatos, da realidade. Então a gente não tem mais um conhecimento filosófico. Esse conhecimento ele passa a ser, ele se torna, podemos dizer assim, um conhecimento científico. E é por isso, gente, que o filósofo Boaventura de Souza Santos, ele vai dizer lá no discurso sobre as ciências que esses conhecimentos, seja o conhecimento popular, o conhecimento ou o conhecimento comum, que é o conhecimento que nós aprendemos no dia a dia com as nossas famílias, com os nossos pais, os nossos avós, né? Enfim, da medicina popular, o chá que nós aprendemos, que é bom, o remédio que nós aprendemos, é a camomila, que é bom para como calmante. Então são informações que são passadas de geração em geração, né? Mas que não há de fato no conhecimento popular uma preocupação com a verificação dos fatos, né? Não há uma preocupação com a experimentação e comprovação desses fatos. Ele é passado de geração em geração. Então, o que acontece, né? E o Boaventura de Souza Santos ele vai falar isso, né? O Boaventura vai dizer, olha, mas também esses conhecimentos eles não são isolados. A filosofia da ciência não é isolada. A base do saber científico é a própria filosofia, porque parte de um questionamento. Assim também como todo conhecimento comum, todo conhecimento em termos de conhecimento popular, em alguma instância, ele se torna conhecimento científico. Né? Então nós como pesquisadores, quando começamos a investigar por que o chá de camomila, né, que foi nos ensinado pelos nossos pais, né? Por que o chá de camomila ele realmente funciona como um calmante, e aí passamos a realizar experimentos e a observar isso do ponto de vista metodológico. Então esse conhecimento do senso comum vai se constituindo em conhecimento científico. Aí você pode perguntar, e a mesma coisa não acontece? Porque o conhecimento científico também ele vai se constituindo em senso comum, né? Então é muito comum nós encontrarmos no nosso dia a dia, por exemplo, as pessoas orientando pais, irmãos a não deixar, por exemplo, água acumulada, né? É comum, por exemplo, ainda que esteja evidente nos nossos dias um negacionismo científico muito forte, né? Mas assim, é comum a gente ver a preocupação das pessoas com o uso de máscaras, do álcool em gel, enfim, tendo em vista as medidas, né, para a prevenção do coronavírus. Enfim, então esses conhecimentos eles não são isolados, eles são interligados, né? Tanto o conhecimento científico, como o conhecimento filosófico, como o conhecimento popular, como o conhecimento religioso também. Esses saberes eles não são nem superiores nem inferiores. Então assim, eu gostaria de fazer uma ressalva sobre isso para a gente pensar, por exemplo, o conhecimento científico ele é superior ao conhecimento religioso, o conhecimento popular ele é inferior, o conhecimento filosófico é superior. Acho que nós devemos ir por outro caminho, né? Nós devemos pensar que esses tipos de conhecimentos são formas de vivência e, para além disso, formas de compreensão da realidade do mundo. Então, assim, e é nisso que eu gostaria de ressaltar as contribuições do Cáceres, né, do Ernest Cassirer, na filosofia das formas simbólicas, porque o Cáceres ele vai fazer uma investigação muito profunda sobre esses diversos bens simbólicos, esses diversos saberes, né, e aí ele vai investigar, por exemplo, a condição humana, o que nos constitui como seres humanos, o que nos faz ser homem. E aí o Cáceres ele faz toda uma investigação, evidentemente, filosófica, antropológica, sociológica, enfim, todo um conjunto de saberes, inclusive dialogando com saberes das ciências naturais, e etc, para pensar que o homem ele é constituído por formas simbólicas. E aí ele vai discutir a questão da linguagem como uma forma de conhecimento, o mito como uma forma de conhecimento, a religião como forma de conhecimento, ele trata da magia como forma de conhecimento, e aí ele vai tratando esses saberes, o senso comum ou conhecimento popular, e aí ele vai tratar a ciência como uma dessas formas simbólicas produzidas pelo homem e que o constitui como homem. E aí o que é importante no Cáceres é essa reflexão, né? Que
que nós somos constituídos como homem, né? A nossa condição humana por esses diversos saberes. E desses diversos saberes, a gente não pode esquecer a ciência, que é o nosso objeto de estudo. Tem algo interessante no Castre, que ele vai falar que a ciência, embora ele não use categorias de superior, inferior e etc., ele vai dizer que a ciência, ela é, das formas simbólicas produzidas pelo homem, ela é a forma mais bem elaborada. E é isso que nos interessa em especial pensar. Por que a ciência, ela é a forma de conhecimento mais bem elaborada pelo homem? Né? E isso porque ela é um conhecimento, o conhecimento está centrado, né? A ciência está centrada na razão, na observação dos fatos. Porque a ciência, ela é real, ela é factual, ela é verificável, né? Que é uma das características do conhecimento científico. E aí, evidentemente, pensar o conhecimento científico, a natureza do conhecimento científico, é pensar essas relações, né, de construção do saber, né? Porque aí não podemos esquecer que a ciência também é uma linguagem. E isso é algo muito complexo para se pensar, mas de modo geral, por que a ciência é uma linguagem? Porque ela tem características próprias, ela tem um vocabulário próprio, ela tem rituais, digamos assim, evidentemente rituais que eu estou falando de métodos, e que vão justificando ela própria enquanto forma de conhecimento. E aí a gente vai pensando nisso. Eu quero trazer algumas características do conhecimento científico, 5 características do conhecimento científico, que fazem a gente pensar como que o conhecimento científico chegou ao status dessa forma mais elaborada de conhecimento produzida pelo homem. E aí a gente já vai encerrar, mas eu quero falar dessas 5 características bem rapidamente. Primeiro, porque a ciência, ela é real, ou a gente pode chamar de factual ou verificável, né? Isso significa dizer que ela parte da observação, ela parte de uma observação racional dos fatos. Então, assim, eu que sou estudioso do discurso, que trabalho com gênero, por exemplo, com LGBTfobia, então como é que se dá isso do ponto de vista? A gente não pode, por exemplo, quem faz ciência não pode reproduzir saberes do senso comum. Né? E aí, hipoteticamente, se eu estivesse pensando qual é a relação que há entre a LGBTfobia, entre a violência de gênero e o nível de escolaridade, será que há uma relação direta entre o nível de escolaridade dos pais ou das famílias e do adolescente que sofre LGBTfobia dentro de casa? Então, como que eu poderia fazer isso? Então, eu poderia ter N respostas, né? O conhecimento religioso poderia me levar por um caminho, talvez um caminho estereotipado, talvez um caminho preconceituoso, né? O conhecimento popular talvez vá me dizer que sim, porque de modo geral as pessoas costumam associar o menor nível de instrução à violência ou à ignorância, não é isso? Mas e com relação ao conhecimento científico? Então isso é o que diferencia o conhecimento científico, é porque ele é real, no sentido dele ser factual. Então, para isso eu precisaria desenvolver uma pesquisa empírica, né? Uma pesquisa de campo junto às famílias em diversos níveis de escolaridade, para verificar se realmente há uma relação entre o nível de instrução, se há uma relação entre o nível de instrução e a LGBTfobia e violência de gênero sofrida por jovens adolescentes. Enfim, por isso que ele é real e ele é verificável, porque ele parte de uma preocupação com as ocorrências e com fatos verificáveis da realidade. Por outro lado, e aí eu trago a segunda característica do conhecimento científico, é dizer que o conhecimento científico ele é metódico. O que isso significa, professor? O conhecimento científico, diferentemente, por exemplo, do senso comum, que é aprendido, que é passado
a partir de geração em geração, que nós aprendemos com os nossos pais, que nós aprendemos com os nossos amigos, que nós aprendemos no dia a dia, o conhecimento científico ele é metódico, ele não é espontâneo como o conhecimento popular. E o que significa dizer que ele é metódico? Significa dizer que ele é resultado de uma busca evidentemente racional, organizada, sistematizada, através de diversos procedimentos metodológicos. E aí, por exemplo, o método já diz muito sobre isso. Então, nós somos metodológicos diariamente. Então, quando eu estou me posicionando para gravar esse vídeo, eu estou usando um método para chegar ao resultado, né? Eu estou colocando a câmera em um determinado lugar, numa determinada posição. Então eu fiz um pequeno roteiro do que eu gostaria de comentar nesse vídeo. Então a ciência é um conhecimento metodológico, metódico, extremamente elaborado. O que vai definir se o conhecimento é científico ou não é principalmente a metodologia. E aí, gente, por fim, ou melhor dizendo, temos a terceira característica, que é a questão de que o conhecimento científico ele é sistemático, né? Porque ele procura organizar as ideias de forma lógica, de forma organizada. E evidentemente tudo que é produzido pela ciência é sistematizado e é passado, evidentemente, adiante. O conhecimento produzido pelo homem ele é sistematizado cientificamente e ele é passado adiante, seja através das publicações, seja através dos gêneros textuais que documentam essas pesquisas, como as monografias, como a dissertação de mestrado, as teses de doutorado. Tudo isso funciona de forma sistematizada. E tem algo interessante, porque assim, o conhecimento científico ele é sistemático desde o seu processo até os seus resultados. Então a gente costuma apresentar esses saberes de forma articulada através de tabelas, através de gráficos, através de categorias, de uma forma bastante organizada e lógica. E aí a gente tem a quarta característica do conhecimento científico, que é que ele é falível, né? Paradoxalmente, gente, e isso é bastante importante, paradoxalmente, o conhecimento científico é falível. Eu costumo dar um exemplo sobre isso de um livro da Mary Del Priore, A História do Amor no Brasil, que ela vai falar de alguns tratados científicos do século XIX. A Mary Del Priore é uma historiadora extremamente importante na academia brasileira. E nessa obra em especial, ela vai falar dessas relações de amor e afeto na história do Brasil. E tem algo interessante nessa obra, né? Quando ela vai falar, por exemplo, que no século XIX existiam tratados, entre aspas, científicos, que orientavam, por exemplo, como as mulheres deveriam ser tratadas. Essa é uma questão importante, né? Por exemplo, que as mulheres deveriam estar sempre grávidas para não se abrasarem sexualmente, que as mulheres, que o passeio bucólico, por exemplo, ajudaria as mulheres na suposta histeria feminina. Então, assim, são conhecimentos que olhando, evidentemente não podemos ser anacrônicos, historicamente falando, mas se nós olharmos para o passado com o olhar científico de hoje, a gente vai ver que isso é um absurdo. Então, assim, que a sexualidade ela deve ser vivida de forma plena, que banhos de água gelada não vai diminuir o desejo sexual, que a sexualidade feminina não é um risco para a sociedade. Então, quando a gente costuma dizer que a ciência, paradoxalmente, ela é falível, significa dizer que ela é também aproximadamente exata. O que isso significa, professor? Isso significa dizer que dentro de um determinado recorte de tempo, dentro de um determinado período de tempo, os pesquisadores tentam ao máximo se aproximar da verdade. E aí a gente pode dizer que ela é aproximadamente exata, não necessariamente ela é infalível. E aí essa discussão é interessante, porque assim, tem uma característica importante do conhecimento científico, da ciência moderna, que é a questão da neutralidade científica. E o que é a neutralidade científica? O que é a objetividade científica?
A objetividade se dá a partir do momento que nós, pesquisadores, nos afastamos do nosso objeto ao máximo possível. Tem uma frase do Max Weber, que é um sociólogo importantíssimo dentro do pensamento sociológico, que influenciou as diversas ciências sociais e humanas, que ele vai dizer que essa neutralidade, na verdade, ela é axiológica. O que significa? É uma tentativa de neutralidade. Então, a gente vai, como pesquisadores, nós nos esforçamos, é um exercício contínuo, né, de nos manter distantes do nosso objeto e de nos mantermos neutros diante da nossa pesquisa. Isso significa dizer que eu, enquanto pesquisador, vou dar um exemplo mais particular, por exemplo, que eu também sou bacharel em teologia. Eu também tenho as minhas crenças pessoais, do ponto de vista religioso. Eu também tenho a minha religiosidade, a minha espiritualidade. E durante a minha pesquisa de doutorado, eu me deparei com alguns entraves do ponto de vista metodológico, da neutralidade científica, da objetividade científica, porque eu me propus analisar o atravessamento do discurso cristão no discurso político, produzido pela Frente Parlamentar Evangélica acerca dos direitos civis da população LGBT. Então, para mim, foi um pouco difícil pela minha formação cristã evangélica. Então, essa separação entre ser cristão evangélico e o meu objeto de estudo precisou ser realizada. E isso foi um exercício contínuo como pesquisador. Quando eu digo isso, né, que a ciência é um conhecimento aproximadamente exato, e eu cito o exemplo da minha pesquisa, eu quero dizer também que a partir do momento eu quero fazer uma ressalva. Quando o Max Weber vai dizer que há um exercício de neutralidade, ele está dizendo que é totalmente impossível sermos totalmente neutros. É impossível, mas há um exercício para realizarmos essa neutralidade, né? A cada dia vamos nos afastando dos nossos preconceitos, dos nossos estereótipos, das nossas crenças e vamos exercitando ao máximo esse exercício da racionalidade enquanto realizamos as nossas pesquisas. Então, de modo geral, a gente tem aí 5 características do conhecimento científico: que ele é real, factual ou verificável, que ele é metódico, que ele é sistemático, que ele é falível e ele é aproximadamente exato. No mais, eu quero agradecer a atenção de vocês. Me delonguei um pouquinho no vídeo, mas vocês podem ficar à vontade nos fóruns de discussão. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, entrar em contato com o tutor da disciplina, e vocês são sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado.